Agora deu. Bom dia. Bom dia, Larissa. Deixa eu ver meu... Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tá bom. Então, deixa eu fazer aqui o compartilhamento de tela. Você tá melhor? Hoje amanheci melhor. Agora ontem foi difícil. Eu não vou nem falar que vai passar rápido, porque eu sei que não passa rápido. Mãe fala isso pra mim toda vez. Eu vou virar você. Falou assim, eu tive isso que você tá passando agora, eu não vou desanimar não, mas demora. Né? Mas tá bom. Mas Apesar passa, que né? rápido, ainda bem. Passa. Esse é algum Mas deles. sexta-feira eu vou fazer um exame pra ver como tá, sabe? Aí Deus abençoe que já esteja melhor, né? Você quer esse repouso aí, não? Perguntar, gente aqui, e pode perguntar, fazer alguma coisa no chat, tá bom? Caso você sente aqui, já participa aqui, tá? Eu vou lá, Larissa, porque Tá. tem esperas ali, tem que a gente espera. Tá bom, tchau. Meninos, eu vou fazer a correção com vocês de uma lista de potência, tá? A segunda lista. Eu vou fazer o compartilhamento de tela aqui, peraí. Peraí que tá carregando, tá? Receio, nunca vou mandar essa lista de correção lá no grupo, tá? Eu sei que é... Pessoal, apareceu para vocês o compartilhamento de tela? Uhum. Apareceu? Apareceu o compartilhamento de tela para vocês? Sim? Então tá. Depois, manda para mim lá no WhatsApp o nome de vocês, tá? Que eu vou colocar frequência e dar um ponto de participação para quem está assistindo às aulas. Aí, se vocês puderem mandar lá para mim, isso é ótimo. Pessoal, então a nossa listinha de potenciação, lista 2, ela tinha 7 exercícios. 7 exercícios, o primeiro deles era esse aqui. 3 elevado à sexta potência vezes 2 vezes 3 elevado a menos 2 é igual a, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer para descobrir quanto é isso daqui é resolver a potência. Dividida ainda por 3 elevado à quarta potência. Então, a primeira coisa, multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Aí, deixa eu dar um espaçamento. Então, a primeira iguais, a gente tem... Tem multiplicação de bases iguais. O que a gente faz na multiplicação? Vai ser 3, tá?
que a gente faz com os expoentes? A gente tem 6 menos. Então, ó, vai ser igual a 4. 3 elevado à quarta potência. Está dividido por... Na divisão também, o que a gente faz? Conserva a base. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3, a gente vai subtrair. Então, a gente tem 4 menos 1. 3 elevado a 0 é quanto? 3 igual a 1. Por regrinha de potenciação, letra B é a correta, certo? Então, vamos para a segunda. Simplificando, raiz de índice 4 de raiz de 65 mais 2 elevado a 67 dividido por 10. Vai resolver isso? Como que a gente vai resolver isso? Ó, veja para a gente simplificar essa expressão toda. Primeira coisa que a gente vai fazer é observar que a operação entre uma... Tá? Então, olha só, 2 é soma. Então, o que a gente vai fazer? Essas bases tendo as bases iguais. Então, para ter as bases iguais, a gente não pode somar. Tentando ficar com o expoente nas duas potências, a gente pode colocar em evidência. Então, o que a gente vai fazer? Vamos escrever 2 elevado vezes 2 ao quadrado. Tá? Então, vamos colocar 2 elevado a 65 em evidência. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 65 vezes 2 ao quadrado. 2 elevado a 65 vezes 1 mais 2 ao quadrado, eu estou colocando em evidência. 5 vezes 1 mais 4, tá? Então, a gente vai multiplicar, tá, os termos 1 e 4 como resultado da expressão inicial. Agora, jogando isso na raiz, o que é que nós teremos? Ó, 65 vezes 1 mais 4 dividido por 10, tá? Colocando em evidência, a gente vai ter... Ó, e aqui a gente vai ter 5 vezes 5 também, colocando em evidência como base 2. Fica 2 vezes 5, e a gente vai ter como resultado final, ó, raiz de índice 4 de 2 elevado a 65 dividido por 2. Agora, de potência de mesma base. E aqui, vamos lembrar que divisão de potência de mesma base, não, bom? Então, ó, eu vou ter raiz, quando eu tenho a base, vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 2 elevado a 66, raiz de índice 4 igual a 2 elevado a 64. Agora, eu posso tirar índice 4 de radicando de 2 elevado a 64, é 2 elevado a essa raiz, é 2 elevado a 16. Tá bom? Então, aí a alternativa D é a nossa resposta correta. A correção, tá? Aqui tá tudo explicadinho, passo a passo, como fazer. Aí vocês façam lá. Calcule o valor da expressão abaixo. Mais 3 elevado a x mais 1, dividido por 3 elevado... Tá dando uma microfonia? Quer falar alguma coisa? Pessoal, ver não tá dando para ver, mas acompanhar a correção, você está conseguindo acompanhar? Pelo menos ouvindo, entendendo? Ok. Aqui a gente tem ó, uma adição, a gente vai reescrever esses termos aqui, ó, que a gente pode, como são bases iguais, a gente pode calcular só os numeradores. E vamos lá para a resolução. Base. A gente repete a base e soma os expoentes. Então, aqui é 3 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter 3 elevado a x, 3 elevado a x vezes 3. Vai ficar igual a 3 elevado a x mais 1. Na divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base, a gente vai ter aqui, ó, 3 elevado a x dividido por menos 1. Reescrevendo, agora não dá. Reescrevendo, então, o que a gente vai ter? Substituindo pelos valores da expressão, quadrado, mais 3 elevado a x vezes 3, dividido por 3. Então, ó, se a gente fez 3x, ele vai se repetir.
Então, a gente pode colocar ele em evidência, abre parênteses, 3 ao quadrado mais 3, tá? É isso que a gente faz. E aí, dividido por 3 elevado a x vezes 3. Então, ó, simplificando, a gente vai ter esse resultado aqui. Agora, a gente tem uma divisão e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, repetimos o numerador da primeira. Então, vamos ter 3x, tá? 3x vezes o inverso da segunda fração. 3 dividido por 3 elevado a x. Deixa eu parar aqui, ó, é cancelado. O que que sobra para a gente dessa fração? 3 elevado ao quadrado, mais 3. 3 vezes 3 é 9, mais 3 vezes 3, tá? 12 vezes 3, e 12 vezes 3 é igual a 36, tá bom? Já o número 4, verifica. Tá bom. Nesse exemplo aqui, ó, x vezes y elevado a 4. Numa situação como essa de bases diferentes, o expoente, ele, na multiplicação. Então, ó, potência cuja base é uma multiplicação, os fatores podem ser elevados multiplicados. Letra B, x mais y elevado à quarta potência. A expressão aqui é um binômio, né, de Newton, do tipo, ó, a gente tem um binômio do quarto grau. O resultado é x, y, e nós vamos ter aqui, ó, x elevado à quarta mais x elevado ao cubo vezes y. Agora eu resolvo. Vai ficar mais 6 mais 4 vezes x elevado ao cubo mais y elevado à quarta. Então, ou seja, a gente vai fazer uma multiplicação de binômio, tá? É x elevado à quarta menos y à quarta, falsa também. Também é um outro binômio de Newton. Só que agora, binômio ficando desse jeito aqui, ó. X à quarta menos 4 vezes x ao cubo vezes y ao quadrado, menos 4x vezes y ao cubo, mais 4y à quarta potência. X mais y, porque toda potência elevada a expoente zero, o resultado é 1, tá? Questão 5. O valor de 0,3 elevado a menos 1 mais menos 27 elevado a 0,333 é... Então, para a gente resolver essa questão, a gente vai reescrever primeiro o que é a expressão 0,3. Então, nesse caso, a gente vai escrever aí, acrescentar as quantidades de zeros, que essas, tá? Então, 0,333 é uma dízima periódica. E a periódica, a gente estudou isso lá no primeiro bimestre. Então, ó, para mim encontrar a fração geratriz, a gente escreve um número que se repete por 9. Então, aqui, 0,333. Quem se repete? Nomes. Agora, a gente pode substituir os valores. Primeiro, ó, mais menos 3 elevado ao cubo elevado a 3 nonos. O primeiro termo da expressão tem um expoente negativo. Então, o que a gente faz? O inverso. Para resolver, a gente inverte a elevado ao cubo, que está elevado a 3 nonos. Agora, o segundo... E aí, a gente tem que transformar isso em raiz. Porque, ó, quando eu tenho um expoente fracional, eu vou ter 1 dividido por 3... 1 dividido por 3 décimos, índice 9. O denominador aqui, ó, é o índice da raiz. E o numerador é o expoente do radicando. Vai ficar menos elevado a 3. Agora, como que eu faço para terminar de resolver isso? Ó, se a gente observar, eu sou um expoente. Então, ó, isso daqui, o que a gente faz? Divisão com fração é resolvida repetindo o numerador da primeira fração. Vamos ter 1 vezes 10 dividido por 3, 10 terços, 9, de radicando de menos 3 elevado ao cubo, elevado a expoente 3. Resolve primeiro, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 vezes 10 é 10, 10 dividido por 3, mais raiz de índice 9, de radicando menos 3. Agora, dentro da raiz, nós temos potência de uma potência. A gente mantém a base e multiplica os expoentes, tá bom? Vocês vão ver que a gente vai conseguir cancelar essa raiz. Espera aí. Então, ó, terços mais raiz de índice 9 de radicando menos 3 elevado ao cubo elevado ao cubo. Então, isso aqui é igual a 10 terços mais raiz de índice 9
Menos 3, agora os expoentes, é 9. Então, a gente vai chegar a esse resultado de índice, 9 de menos 3 elevado à nona potência. Pode cancelar isso, ó. Como o expoente dentro da raiz tem o mesmo valor do índice do radical, é a expressão. E aí, ó, 10 terços mais radicando de menos 3 elevado a 9, isso aqui pode ser cancelado. Menos 3, tá? Agora, isso aqui é igual ao quê? Aqui a gente tem 3, aqui não tem nenhum, mas é como se fosse 1, tá bom? Então, ó, mínimo múltiplo comum de 3 aqui é 3. O que que a gente faz? Pega aqui o resultado pelos denominadores da primeira fração, o resultado multiplicamos com o numerador. 3 dividido por 3 é 1, 1 dividido por 1 é 3, 3 vezes menos 3 é 1, o resultado é 1 terço. Gente, é uma conta grande, mas o que que a gente fez? Aplicou propriedade de potência, depois também o passo a passo, bem detalhadinho como deve ser feito, tá? Um adulto humano saudável abriga cerca de 100 milhões de bactérias somente em seu trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito como que 1 bilhão, na verdade, é a mesma coisa que 1.000 milhões, ou seja, nós vamos ter, tá? Então, aí a gente vai fazer o quê? 100 bilhões é igual a gente vai ter 100 bilhões. Como dessa questão, eles são escritos na forma de notação científica, tá? Então, a gente segue esse padrão. Um número menor que 10 ou maior ou igual a 1, como a gente já viu semana passada. E o expoente vai andar, tá? Da vírgula até a gente obter o valor de n, que é igual a 10. E nesse caso aqui, ó, a gente vai ter que andar 11 casas decimais. Então, se eu ando 11 casas decimais, tá? Agora, a última questão da correção, simplificando a expressão, ó, x ao quadrado vezes menos x elevado a menos 2 elevado a 3 vezes 2 que é elevado ao quadrado, tudo isso elevado a menos 1. Está elevado a 3 vezes x, que é menos x, que é elevado a cubo, que está elevado a 3 onde x é diferente de 0, x é diferente de 1 e x é diferente de menos 1. O que que a gente pode obter aí como resultado? Mais uma para fazer a gente pensar. Primeiro, a gente vai reescrever esses expoentes aí, tá? Então, tudo aquilo que é potência de potência, a gente vai resolver. Minha folhinha andar para o resultado. Potência de potência. Para aqui. Elevado a 3. Então, ó, o resultado do expoente é 9. 2 que está elevado a 2, que está elevado a 2. 2 elevado a quarto, o resultado é 18. 3 que está elevado a 2 é 2 elevado a quarto, o resultado é 81. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir esses valores na expressão, vai ficar mais fácil da gente resolver. Elevado a expoente 16 vezes, ó, x elevado a 81, tudo isso está elevado a menos 1. Dividido por x, que está elevado a menos x, que está elevado ao cubo, vezes, que está elevado a 9, que está elevado à oitava potência. Então, aqui a gente tem, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. A primeira coisa que a gente fazer. Então, conservando a base, multiplicando os expoentes. A primeira é x. Então, a gente vai ter x, vamos multiplicar os expoentes, está elevado a menos 32. Na segunda, que está elevado a menos 2, que está elevado a 81. Então, a gente vai 1, tá? Multiplique isso aqui por menos 1 para que esse expoente fique positivo. Que está elevado a 81, que está elevado a menos 1. Então, vamos multiplicar tudo. Menos 2 vai ficar menos x elevado a 162. Positivo, tá? Aqui, ó. Menos com menos é mais. E, por fim, vamos resolver isso elevado ao cubo, que está elevado à nona potência, tudo isso elevado à oitava. Multiplica tudo. Menos x é igual a 3x é igual a 216. Então, agora a gente vai substituir a expressão pelos resultados dos expoentes que a gente calculou, tá? E é isso que a gente faz aqui, ó. Vezes menos x elevado a 162, dividido por x, que está elevado a 8, vezes menos x elevado a 2. Ó, vamos ter x elevado a menos 32, vezes multiplicação de bases iguais, tá? Aqui embaixo, no denominador, a mesma coisa. X elevado a 216. Aqui a gente pode multiplicar tudo por menos 1 para ficar essa base positiva, tá?
de potências de bases iguais. E agora, para terminar de resolver, o que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então, ó, x no numerador, a gente vai manter o x e 2. Então, o x no numerador vai ficar x elevado a 130. No denominador não vai ser diferente. Vou manter a base, os numeradores, porque aqui é uma multiplicação de bases iguais. Então, 8 mais 216, 224. Agora, eu tenho uma divisão de bases iguais. Propriedade de potência. O que a gente faz com divisão de bases iguais? Vou conservar a minha base. X elevado a 130 dividido por x elevado a 224, vou mandar 130 menos 224, nós vamos ter o resultado final de menos x elevado a menos 94. Então, aqui está o resultado final desse cálculo, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento de tela. Agora a gente vai lá para os slides. Ainda falta 12 minutos. Carregou para vocês os slides? Pessoal, carregou? Carregou aí os slides? Tá. Exponencial, tá? Deixa eu só abrir aqui, peraí. Ação cotidiano, viu? Em diversas áreas da ciência, capitalizar capitais como juro composto, geografia, na química, utilizada para biologia, ela é usada no desenvolvimento de bactérias futuras e crescimento de determinadas coisas, para expressar curvas de aprendizagem, entre outras aplicações. E uma casa é igual a 1 grãos, que é igual a 2 elevado a 0, expoente 0. Na segunda casa, você tem 2 grãos, que é igual a 2 elevado a 1. E assim sucessivamente. Então, olha só, na 64ª casa, nós vamos ter 2 elevado a 63. O valor dessa potência, nós vamos ter esse resultado todo grande aqui. Então, olha, assim por diante, né, seguindo todos os resultados da casa dos tabuleiros de xadrez, a gente vai encontrar potencial. O que quer dizer isso? Relacionado aos impactos em consequência da Revolução Industrial, foi onde eles se viram a necessidade de explorar o planeta, o composto de pobres em sua maioria. Então, as funções são aquelas que temos a variável crescendo em